Fala pessoal, aqui é o Felipe, escritor cabeludo, e hoje eu queria terminar essa fase falando sobre os livros de Jurassic Park, falando um pouco dos filmes, né, e quais as principais diferenças, o que mudou, o que continua sendo reaproveitado, enfim, todas essas características que acompanham essa série de filmes que, bom, acho que ainda vai esticar bastante coisa, ainda vai exprimir bastante coisa dos seus livros, do seu material fonte. E acho que já é uma conversa um pouco manjada, aquele papo de que os livros de Jurassic Park, eles têm muito mais terror, eles são muito mais pesados do que os filmes. E bom, isso é uma verdade, tá? Eu acho que é bom a gente já tirar isso da frente para poder falar de outros aspectos, mas é bom lembrar que também se a gente aumenta muito as cenas, deixar elas muito mais gráficas, muito mais brutais, a gente vai aumentar muito a censura do filme, né? Vai aumentar ali a faixa etária e isso vai também fazer com que a produção perca dinheiro, né? Então dificilmente eles vão ir por um caminho desses. Ainda assim, eu acredito que principalmente no primeiro filme, ali com as cenas dos Velociraptors ou do mesmo do Tiranossauro, a gente ainda tem uma pegada com esse lance um pouquinho mais de terror, cenas mais assustadoras. Nós também temos mortes muito gráficas nos filmes, tá? Talvez com menos sangue do que deveria, né? Pelas cenas que são, pela brutalidade das cenas, mas ainda temos ali, mas tem essa passada de pano para poder realmente não subir muito a censura. Agora vamos focar em falar um pouquinho dos filmes individualmente, tá? Eu acho que o primeiro filme, o Jurassic Park, ele é uma adaptação mais direta, tá, do livro. Ele tem ali algumas modificações, nós temos junções de personagens, mas acho que isso não é tão relevante. Principalmente ali o que acompanha o grupo. No filme nós temos o advogado, enquanto no livro nós temos o advogado, nós temos o cara ali que faz meio que a publicidade do parque, vai acompanhar ali as crianças também, junto ali com o Dr. Branch. Então temos essa fusão de personagens todos para o advogado, temos muito menos personagens no filme, tá? Apesar que temos toda a equipe ali de suporte do laboratório, que também não é abordada tanto no livro. Temos, claro, o Dr. Wu, né? Mas ele é bem diferente entre filmes e livros, tá? Porque nos filmes ele vai perdurando, enquanto nos livros a participação dele é um pouco menor. Porém, eu acho que a grande diferença, principalmente desse primeiro livro para o primeiro filme, é a questão principalmente do Sr. Hammond, que no livro ele é muito mais um empresário ambicioso que não se importa muito com os animais. Ele vê ali os dinossauros apenas como os produtos da sua empresa, tá? Enquanto no filme ele é mais aquele velho bonachão, gosta muito dos seus netos e quer mostrar essas grandes criaturas para toda a humanidade, até aqueles que não têm muitas condições para conseguir pagar ingressos exorbitantes. No livro, ele está pouco se fudendo, ele quer mais ganhar muito dinheiro. Então essa é uma principal diferença, tá? E você tem ali um embate repetitivo durante o livro entre o Sr. Hammond e o Ian Malcolm. No filme a gente tem também esses personagens ficam ali se bicando, mas acho que no livro é um pouco mais interessante, porque vai mais nessa toada de você falar da empresa, dos empresários, das grandes corporações, como responsáveis por esses grandes problemas, né, visando apenas o lucro e não pensando nos danos que eles podem causar para o meio ambiente e para as demais pessoas. Então, essa crítica é muito mais forte no livro do que nos filmes, tá? Os filmes eu acho que no geral eles também vão mais por essa onda de ser uma grande aventura, então eles não vão ser muito filosóficos, eles não vão ser muito profundos, é mais para você sentar ali e acompanhar um filme de ação com criaturas fantásticas, algumas cenas um pouco tensas, mas deixando um pouco essa crítica mais de lado. Vira e mexe, a gente vai ver que essa crítica é puxada de volta nos filmes, mas acho que nunca com essa profundidade que tinha no primeiro livro. Partindo para o Mundo Perdido, que é o segundo livro e segundo filme, aqui a gente já tem uma mudança de roteiro um pouco maior. Porque no livro a gente vai acompanhar ali o Ian e toda a expedição ali que o Dr. Levine monta, tá? E o Ian ele só vai para essa nova ilha justamente para resgatar o Levine. Enquanto no filme nós temos uma outra questão, que é o Ian sendo direcionado pelo Sr. Hammond para poder, além de tipo, o principal foco do Ian é buscar a sua namorada, né, que é a Sarah, mas o Sr. Hammond quer que ele vá lá e faça todo um acompanhamento da ilha para o Sr. Hammond poder ter ali forças dentro da engine para impedir que os outros diretores, as outras pessoas ali que comandam a empresa, assumam totalmente o controle e tirem os animais da ilha. Na história do livro a gente não tem essa pegada. A engine já foi pro saco, né, ela já faliu e você tem a Biosyn
ali na figura do Dodson, né, que aparece também lá no primeiro filme. Ele é o personagem ali que aparece bem no comecinho ali, pagando ali o dinheiro pro Dennis Nedry, mas ele volta nesse segundo livro, e ele é o vilão do segundo livro, e ele não tem no filme. Nós temos ali um outro personagem, né, que vai ser ali um sobrinho do Sr. Hammond, que vai fazer esse papel de vilão, esse empresário que está mais visando o lucro, realmente, que era o que o tio dele fazia lá no primeiro livro, né? Então ele vai querer ali realmente tirar os animais da ilha, então você vê que é um roteiro totalmente diferente. A Biosyn, ela queria sim roubar os experimentos, roubar todo o conhecimento da InGen através do Dodson, mas era outra empresa, né? Nós não tínhamos ali mais a InGen nesse papel, e os objetivos do Ian eram, apesar de ser ambos um resgate, eram resgates diferentes, né? Então, quando você tem uma pessoa muito mais próxima no filme do que era no livro. Além disso, nós não temos essa parte do filme lá do final, quando o Tiranossauro vai para a cidade grande, né? Vai ali aterrorizar os cidadãos. Então, essa parte é totalmente original do filme. Acho que é bem interessante. O filme, ele, apesar de ter essas diferenças, tá? Bem marcantes para o livro, eu acho que ele ainda mantém um filme interessante, tem cenas bem bacanas, tá? Ali dos ataques dos dinossauros, mas ele realmente já vai caminhando para uma pegada de mais uma aventura de ação do que um livro com uma crítica um pouco mais pesada nas grandes corporações, e com esse viés um pouco mais de horror de monstro. Bom, e nesse momento nós não temos mais livros, né? Então os filmes continuaram a partir do terceiro. Então vamos apontar algumas coisas que são um pouco puxadas dos livros, tá? Algumas cenas, algumas características, tá? Mas novamente não temos um material base para se apoiar, e isso tende a escolhas complicadas. No terceiro filme, né, Jurassic Park 3, eu acho que se no primeiro e no segundo eles ainda mantinham um pezinho ali no horror, uma pegada um pouco mais tensa, o terceiro filme já é um filme muito mais de ação. Apesar de a gente ter ali uma mudança, né, com outros dinossauros, com o Espinossauro sendo o principal vilão do filme, eu acho que ele é muito mais uma aventura, as cenas não são tão tensas, apesar de ser ali um dinossauro bem interessante, bem imponente, né, no filme. É engraçado como o filme ele tenta assim, adaptar novas descobertas científicas, né, aos seus filmes, mas isso acaba gerando uma desconexão entre um filme e outro. Porque lá no Jurassic Park, principalmente o 1, nós tínhamos velociraptores muito grandes, né, muito inteligentes. No 2 isso se mantém. E no 3 a gente já tem um animal que vai caminhando para ser ele é uma estatura menor, ele tem ali um penachinho na cabeça, porque são animais que tinham penas, né, muito provavelmente, pelas últimas descobertas. Então a gente vai caminhando mais para isso, tá? Eles ainda são super inteligentes, tem uma comunicação super avançada nesse terceiro filme. Tem ali algumas cenas de barco e também com Pteranodons, que, principalmente a dos Pteranodons, eu acho que tem alguma coisinha ali no Jurassic Park 1, no primeiro livro, tá? Agora eu não me lembro, mas tem uma vaga lembrança que tem uma ceninha ali dos Pteranodons também no primeiro livro, né, de um aviário. Deixa eu ver que esse terceiro filme, ele puxa menos coisa, ele tentou ser um pouco mais criativo, mas sem forçar a barra. É mais uma aventura, mais um resgate na ilha, dessa vez lá do moleque, que foi fazer um turismo e acabou se ferrando ali, ficando preso na ilha, junto com o seu padrasto, que, claro, bateu as botas. E agora nós vamos com a nova franquia, porque quando uma franquia se esgota de ideias, a gente faz um rebutão e vamos lá, que é isso que Jurassic World fez. Ele continua lá do primeiro filme, tá? Esquecendo o mundo perdido, o que eu não acho que seria uma boa ideia, mas porque ele vai ali pegar alguns elementos, como as outras ilhas, tá? Eu acho que isso traz principalmente no último, mas nós temos aqui um enredo muito semelhante com o primeiro, né? Só que o parque já está em funcionamento. Talvez ali nós temos uma pequena crítica novamente às corporações, porque elas estão fazendo experimentos com os dinossauros para poder continuar lucrando, tá? Mas nós temos aqui, eu acho que de mais interessante para tirar lá dos livros, é a questão das cenas com a Indominus, o fato dela conseguir se camuflar. Por quê? Porque lá no mundo perdido nós temos os Carnotauros que têm essa capacidade, tá? Que tem cenas muito interessantes lá no segundo livro, que não são abordadas no filme, mas talvez eu acho que essa ideia da Indominus fazer isso saiu desse segundo livro, né? Saiu dessa cena dos Carnotauros, que é uma cena bem interessante, tá? Até se a gente parar para pensar, tem ali algumas cenas que os personagens ficam presos ali nas lojas, ali tentando fugir da Indominus,
e até dos raptores, que você pode ter alguma coisa semelhante realmente lá no livro do Mundo Perdido, quando justamente lá perto do final os personagens também estão presos em algumas instalações tentando fugir do ataque dos animais. Nesse filme nós também temos umas falas do Dr. Wu que conversam lá com o primeiro filme, que é uma questão desses animais não serem precisamente iguais aos animais reais, porque eles são feitos justamente para serem mais interessantes, mais atrativos, tá? E o primeiro livro tinha uma questão de versionamento, então os animais eles iam sendo feitos, quando se via algum problema com eles, era corrigido isso geneticamente e era feita uma nova versão. Então, tipo, os animais tinham uma atualização, digamos assim. Claro que isso não foi tão abordado aliás, não foi abordado nos filmes, mas isso tem lá nos livros. Então, essa parte da mudança genética para ter um animal que é muito diferente de um animal real, isso está no livro, isso é puxado no filme de uma forma um tanto rasa, mas a gente vai começar a ter agora os experimentos, os animais que são meio híbridos de um e outro, então talvez elas possa ser uma pequena puxadinha lá dos livros. E aí nós temos dois filmes que eu acho que eles não puxam nada dos livros, tá? Primeiro, o Reino Ameaçado. Eu acho que a ideia da ilha, tipo, sendo destruída ali por um vulcão, é meio complicado, porque, tipo, enquanto o parque estava funcionando lá, tava tudo bem, aí depois que o parque saiu fora, putz, agora vai dar merda, agora o vulcão vai entrar em erupção. É meio estranho, tipo, como essa ideia de você fazer um puta parque num lugar que está sob uma constante ameaça de um vulcão, para mim não faz muito sentido. Porém, eu gosto do que eles fizeram ali, do experimento, as cenas com que eu não lembro agora o nome, eu acho que é Indoraptor, alguma coisa assim, mas vai estar numa legenda em algum lugar da tela. Ele tem cenas, acho que de terror mesmo, tá? Principalmente ali quando ele está seguindo a menina dentro da mansão. Eu acho que são cenas bem interessantes. Não tem nada disso nos livros, então é uma cena, acho que bem original. Mas a gente acaba perdendo o foco nos dinossauros originais lá da ilha, né? Temos algumas cenas, há um foco muito grande nos raptores, né? Novamente, aqui a gente já pega aquela ideia de tipo, vamos tentar trazer para a realidade e descarta, porque os raptores, apesar de eles serem menores aqui do que nos primeiros filmes, pelo menos visualmente é o que me parece, ainda são muito grandes para o que eles eram realmente, e sem penas, não vamos fazer dinossauros com penas, pelo menos não os principais, tá? Mas esse filme eu acho que ele vai por um caminho interessante, tem ali a questão do clone, né, que, sei lá, os clones acho que é difícil usar, nos filmes sempre fica uma coisa meio merda, nesse filme aí eu acho que até foi levado porque não era algo tão significativo, tá, mas abre uma margem muito interessante, que seria lá no fato dos dinossauros meio que estarem no mundo humano agora. Eles estarem soltos abre uma margem bem interessante. Margem essa que eu acho que os outros dois filmes não sabem aproveitar. Nós temos ali o Jurassic Park, Jurassic World, Domínio, que, tipo, você tem... É um filme de ação, tá? Esquece essa parte de terror. A gente vai puxar lá os personagens mais antigos com o Ian Malcolm, a Ellie e o Alan Grant. Mas esse filme eu achei uma bosta. Nossa, a gente tem dinossauros e a grande problemática do filme são gafanhotos gigantes. Puta que eu pariu. Realmente, eu acho que é um filme assim que, se tivesse um filme que poderia descartar, eu descartaria esse. Nós temos uma coisa que eu não falei muito lá do Jurassic World, tem uma cena lá de lutas de dinossauros, que eu acho que depois, como a gente tá fugindo muito dessa parte de ser um filme de horror de monstro, vamos colocar os dinossauros para brigarem entre si, isso acho que é uma das melhores partes ali do Jurassic Park 3, então vamos replicar isso a rodo, eu acho que nós fazemos isso, nós temos isso lá no Jurassic World, nós temos no Jurassic World o Reino Ameaçado, só que é a luta entre o Raptor e o Indoraptor, e agora nós temos aqui o T-Rex contra o Giganotossauro, nós temos ali também um outro dinossauro que eu esqueci o nome, que tem uma boa cena ali no pântano, uma cena interessante, tá? Mas, sei lá, esse filme ele é muito de ação, porra, nós temos uma perseguição de ali um tipo de raptor também no meio da cidade, nós temos dinossauros no meio da cidade, só que, tipo, não é bem aproveitado. Eu achei realmente que o Jurassic World Domínio, ele é um puta desperdício. E aí nós temos o
Jurassic World Recomeço. O Recomeço, uma coisa que eu volto a apontar, ele tenta tirar coisas lá do livro. Aquela cena do Tiranossauro com o bote é Jurassic Park 1, tá? É ali o livro, tem uma cena muito similar, então acho que isso é bem puxado de lá. Essa questão dos experimentos lá do T-Rex, eu não acho ruim, porque a série já estava caminhando para isso, tá? Eu acho que é melhor a gente deixar os clones para lá, deixar os gafanhotos para lá também, acho bem mais interessante. Se é para fazer, vamos fazer um filme de monstros, então vamos realmente fazer criaturas realmente mutantes, coisas bem bizarras, mas vamos saber usar. Esse primeiro, esse Jurassic World Recomeço, ele replica muitas cenas, né? Ele pega as cenas dos raptores na cozinha e vamos fazer com aquele outro dinossauro, meio pássaro, meio raptor, vamos fazer tipo as mesmas cenas, isso eu acho meio zoado, tá? Para mim, as cenas interessantes são com os dinossauros normais, né? Os dinossauros comuns, os dinossauros que não tiveram muitas mutações, como o do Tiranossauro, apesar do bote não estourar, não vamos comentar isso, mas é uma cena que eu acho interessante. As cenas do Mosasauro são bem legais, mas são cenas de ação, tá? Quando a gente vai ali para cenas de terror, que são as cenas, novamente, com esse dinossauro, acho que é o Mutasauro, alguma coisa assim, é um nome bem genérico, ela é uma cópia do primeiro filme, então não traz nada de novo, né? As cenas do T-Rex, eu acho interessante a concepção da criatura, né? Ser uma criatura ali que foi feito um experimento que não deu certo, foi abandonada ali, que tipo, nossa, a embalagem do chocolate que prendeu ali realmente deve ter ganhado muito com esse filme, porque, porra, uma embalagenzinha já cagou com todo o sistema de segurança do parque não, né? De uma ilha de experimentos, então, tipo, parabéns para esse papel, para essa embalagem muito resistente, muito boa. Mas as cenas do T-Rex são muito escuras no filme, eu acho que ele é muito mal aproveitado, tinha que ser, o vilão do filme tinha que ser ele, tinha que ser aquela criatura que realmente ia aterrorizar, mas não, ele só tem cenas ali, uma participação só no final, que, tipo, ele não é realmente ele é uma grande ameaça só por ser literalmente grande, porque ele é uma criatura desengonçada, vai atrás da luz, não é um ser que realmente dá muito perigo, e além do vilão do filme, ele não mata ninguém, então, tipo, é meio complicado. Eu acho que esse filme, ele realmente ele abandona de vez essa parte mais do terror, e vamos fazer um filme de ação para a família, tem até uma família lá no meio, tá? Vamos passear de barco ali, realmente um filme que ele abriu mão dessa parte um pouco mais tensa, uma característica lá do primeiro e do segundo filme. Outra cena que eles puxam muito do livro é justamente a cena do barco. Tá? A cena do barco, não especificamente por causa dos mosassauros, mas aquela cena que o vilão do filme empurra a menina para a água. Tem essa cena muito similar, só que em outra característica, não tinha um mosassauro atacando o barco, lá no livro do Mundo Perdido, onde o Dodson empurra a Sarah na água. Então, tipo, temos uma cena muito similar. Novamente, os filmes eles vão continuar puxando coisas dos livros, porque são livros muito ricos, mas não, em vez de adaptar, vamos tentar fazer coisas diferentes e às vezes a gente perde a mão. Como eu falei nesses dinossauros, nesses experimentos, eu acho que se quer fazer experimento, faça, mas faça cenas que, primeiro, os experimentos sejam uma ameaça, que eu possa vê-los e que não seja uma repetição do que eu já vi em outros filmes, senão fica muito fraco, fica sem impacto. Então, basicamente, eu acho que era isso que eu tinha para falar. É uma série de filmes que eu gosto bastante, apesar de não parecer, principalmente nesses últimos filmes que eu citei, mas ela vem decaindo. Acho que a gente teve o auge ali no primeiro e no segundo, porque tinha um material fonte. O Jurassic Park 3, ele é ok. O Jurassic World, ele é interessante, mas a ideia dele ela é meio retrabalhada do primeiro, tá? Então nós temos ali o parque, dá uma bosta, escapam dinossauros e acaba tudo. É praticamente o primeiro filme com algumas modificações. Os outros já são bem mais fracos, né? Acho que tanto o Domínio quanto o Recomeço, eles são até inferiores ao terceiro. Acho que o Recomeço está ali, né? O Reino Ameaçado eu acho interessante, então colocar ele como o quarto melhorzinho. Mas é isso, são livros, são filmes que ficam ainda puxando muito material dos livros, mas é aquela coisa, né? Você vai espremendo, 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 até que não sobra muita coisa. Talvez realmente essa série
possa acabar. Tem outros livros, né, que falam de dinossauros, que tem eles como antagonistas. Tem o Primitive War, que eu ainda não li, não vi o filme, mas talvez seja uma ideia um pouco mais diferente, né, um pouco mais inovadora, né, de trabalhar com dinossauros. Como eu falei, eu gosto de livros de monstros, gosto de livros assim com esse tipo de criaturas, e livros de dinossauros bons é uma coisa um pouquinho difícil. É isso que eu queria falar dessa saga de filmes, tá? Eu acho que em um resumo a gente pode dizer que os livros eles realmente tinham um viés muito mais de crítica, uma pegada um pouco mais de terror, terror de monstro, que os filmes foram abandonando no decorrer da saga, deixando uma coisa muito mais um filmão pipoca para toda a família, uma coisa muito mais de ação. E é aquela coisa, né? Eu vou continuar assistindo os filmes porque eu gosto da temática de dinossauros, porém, quanto mais você vai espremendo, né? Quanto mais você espreme a obra, menos coisa interessante sai. Então, sabe lá Deus o que vai vir daqui para frente. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas eram muitos filmes para se falar, para se comparar com os livros. Mas eu, enquanto escritor independente, ainda não tenho nenhuma obra de dinossauros, mas quem sabe no futuro. Enquanto isso, eu quero indicar para vocês o meu conto Experimento 736, que é uma obra que a gente vai ver a visão do monstro, a visão da criatura, uma escrita bem experimental ali que eu tentei fazer. Por enquanto só tem na versão em e-book, mas você encontra ela no site da Amazon, tá? Através desse link no meu perfil de escritor. E lá você também vai encontrar todas as minhas outras obras e alguma pode ser interessante para você. Então é isso, pessoal. Terminando de falar da saga Jurassic Park, Jurassic World, livros e filmes. Lembrando que se sair mais algum filme, eu venho aqui para dar a minha opinião e também provavelmente uma grande alfinetada. Mas fazer o que, né? Eu gosto da série, gosto de dinossauros, acho que dá para perceber. E nós vamos sofrendo com isso. Mas você pode olhar aqui no canal que tem vários reviews de livros, tá? Bem interessantes, maioria de terror, estou começando a trazer algumas coisas de ficção científica e logo mais também trazer fantasia. Mas enquanto isso, você comenta esse vídeo aqui, curte, compartilha e nos vemos em breve.